Exato, já falei agora. Fala. Estou fazendo um estudo de caso sobre, quero fazer um documentário. Estou fazendo um documentário de material, não, acho que vamos lá. Mas o que está muito bom, esse estudo de caso, ele mostrava mas é que essa resolução talvez tenha que mudar um quadro. Vou sair. Assim, estou procurando espaços não escolares. Tá? Depois escola, quero dar um tempo. Daí, esse é um dos espaços não escolares que eu chego. Tem também a geração fora, que trabalha com geração do vento, bem parecido com a escola Porto Alegre. Isso. E daí, essa coisa trabalha muito com saúde. Exato. E daí, o que eu queria fazer era juntar essas pessoas do administração, caráter, trabalhar a saúde mental. Tu acha que se encaixa ou não pode? É um estresse contínuo e enfim, tá toda cheia de mel. E assim, a gente fica fazendo um movimento, né? Mas o que eu ia dizer é que parece que é uma tensão. Você pode um pouquinho desse lado, só pra ficar aqui mais gente. É uma tensão constante. Alô, alô? Bom dia a todos e a todas. Vão se aproximando para participar da nossa aula pública. Aula pública que faz parte de um curso de extensão que a Faculdade de Educação, junto com outras unidades, estão organizando. Um curso de extensão que se chama Golpe de 2016, Educação no Tempo Presente, o golpe de 2016 e suas diferentes faces. Essa faz parte da terceira aula pública dentro desse curso. Nós tivemos uma abertura com uma discussão sobre o desmonte das políticas educacionais. Tivemos uma segunda aula pública sobre a temática historiadores e historiadoras em tempo de golpe. E essa terceira aula tem como temática a gestão do orçamento, dívida pública e o golpe. Um debate que é extremamente importante que a gente faça
E para nos ajudar a entender um pouco mais essa dimensão da gestão do orçamento e da dívida pública, nós convidamos os professores da Escola de Administração, professor Aragon Érico Dasso e o professor Diogo Joel Demarco, tá? E a gente já de antemão agradece a participação desses convidados, de poder trazer o seu conhecimento para nos ajudar a entender esse contexto que nós estamos vivendo, um contexto que tem diferentes faces, né? O golpe não acontece somente num tempo marcado, ele vem acontecendo com diferentes medidas que estão sendo colocadas ao povo brasileiro, ou seja, medidas que atingem diretamente, principalmente, a classe menos favorecida desse país. Ataca a universidade, ataca a saúde, ataca o trabalho, então ataca a mídia, né? O poder judiciário tem um papel importante, né? Um golpe político, né? Um golpe judiciário, um golpe midiático, e é preciso entender essa complexidade para que a gente possa também se posicionar em relação a esse cenário atual. Então, já de antemão, nós convidamos os nossos professores, o Diogo e o Aragon, por favor, já podem se colocar. A ideia é que eles possam fazer uma explanação em torno de 30 minutos, mais ou menos, cada um, né, para poder desenvolver um pouco o seu raciocínio, e que a gente depois, né, depois dessa uma hora e pouco, né, se for necessário, nós abrimos para que as pessoas possam trazer suas questões, e aí nós encerramos, né, em torno de meio-dia. Queria agradecer a presença de todos, dizer que, como é um curso de extensão, essa é a terceira aula, que é possível vocês ainda se inscreverem nesse curso de extensão. Ele tem que ter 75% de presença, são 11 aulas, então quem ainda não se inscreveu e pretende participar durante todas as aulas, ainda é possível ganhar o certificado de extensão. Então passo de imediato a palavra para os nossos convidados, não sei quem é que vai iniciar. E que nós tenhamos uma bela manhã de debate e discussão sobre esse nosso contexto. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer ao convite aqui dos organizadores para participar desse debate e de um tema que ele é absolutamente fundamental de nós entendermos, né? Porque eu acho que hoje não existe mais nenhum ingênuo que ache que tanto o processo de impeachment, tantas mudanças que aconteceram. Estão me escutando agora? Então tá. Acho que não existe mais ninguém ingênuo de achar que o impeachment aconteceu por conta de pedaladas fiscais ou achar que é em nome da corrupção aquilo que está sendo feito. Por quê? Porque uma das centralidades em torno do que se traduz esse processo e esse movimento, esse golpe na democracia brasileira, o fundo de tudo é os fundos públicos. O dinheiro público, como é que ele vai ser apropriado aqueles recursos que o Estado, que o governo arrecada da sociedade e aonde vai se utilizar. Então eu quero trabalhar com vocês um pouco a articulação dessas três temas que para mim eles estão absolutamente interligados. Uma que é o quê? O orçamento, o segundo que é a dívida pública e em terceiro como esses dois aspectos eles estão relacionados com as ações que foram dadas em torno da mudança do modo de se governar, tá bem? Eu vou ser meio professoral, posso? Eu quero fazer só um esquema para vocês, vou pedir para o pessoal aqui, para vocês entenderem por quê. Eu sou professor da disciplina de gestão orçamentária e financeira, que é uma disciplina que eu trabalho com os alunos, trabalhava até o semestre passado, esse semestre não estou ministrando ela, mas durante um semestre de aulas, toda a discussão em torno desse tema, que é um tema bastante árido, no sentido do que ele tem uma tecnicalidade muito grande de compreender o orçamento. Aquela ideia que alguém tem de que o orçamento é um saco de dinheiro, que o governante vai lá e põe a mão e faz o que bem entender, isso não existe.
Isso não existe, pode existir no senso comum, mas na nossa realidade, no marco normativo, em todas as leis que regulamentam o nosso orçamento, isso não existe. Tá? Então eu queria trabalhar um conceito primeiro com vocês. Quando nós estamos falando, só te pedir só um... Quando nós estamos falando em orçamento público, nós estamos falando no quê? Num instrumento, numa ferramenta de gestão pública que ele é absolutamente fundamental. Por quê? Porque aqui é que nós vamos ter as receitas que o governo vai arrecadar, que vem da onde? Dos tributos, os impostos, as taxas, as contribuições que nós vamos ter, das rendas que o governo tem, alugando imóveis, estoques reguladores, tem uma série de outras rendas, mas também vem da onde? Vem do processo de endividamento, dos empréstimos que o governo toma e dos títulos da dívida pública. Isso tudo faz parte das entradas, das receitas de recurso que vão compor o orçamento. Compor um orçamento para quê? Para se fazer o gasto público. Gasto público em quê? Em políticas públicas. Todas aquelas políticas, saúde, educação, segurança, habitação, todas. Tá? Então essa é a lógica do orçamento. E para isso é que ele existe como uma ferramenta. Mas ela é uma ferramenta que ela não é neutra. Tá? Por quê? Porque da maneira como eu disser, como vão ser arrecadados os recursos aqui, de quem eu vou cobrar, quanto eu vou cobrar, quanto eu vou me endividar, é que vai se materializar depois que tipo de políticas públicas que eu vou poder realizar. Por isso que ele é uma peça absolutamente importante. E muita gente não gosta dele porque ele é cheio de tecnicalidades, tem as classificações, tanto das receitas quanto das despesas. Pouca gente entende como é que funciona o orçamento público. E esse fato de muito pouca gente entender como ele funciona é um terreno muito tranquilo para quem sabe como utilizar o orçamento público e principalmente se apropriar desses recursos que são captados, né, através do orçamento. Tá? Então esse entendimento é fundamental. Por quê? Porque o golpe que foi dado, ele está atuando nessas duas dimensões aqui. Tanto em como é que vão ser capturados esses recursos, como também a maneira como eles vão ser gastos. Tá? Então esse é um primeiro entendimento. Por quê? Porque isso não está separado. A gente costuma olhar muito só o lado do gasto. Porque via de regra, nós temos um sistema tributário no Brasil, que é da onde vêm os recursos, da onde vêm as receitas do governo, que ele é regressivo. O que significa ele ser regressivo? Ele cobra mais de quem tem menos, ele isenta muita gente, enquanto aqueles que ganham mesmo não têm escape de isenção. Ele tem uma tabela, por exemplo, do imposto de renda, que ela é muito baixa. Vocês imaginam uma pessoa que ganha R$ 1.900 por mês ter que pagar imposto de renda. Tá? Ou alguém que ganha R$ 6.000 por mês ter que pagar a mesma faixa do que quem ganha R$ 200.000 por mês. Então isso é um aspecto absolutamente regressivo do nosso sistema tributário. Por outro lado, o gasto público ele é sempre muito mais distributivo. Por quê? Porque eu vou aplicar recursos em educação, vou aplicar recursos em saúde, em saneamento. Eu vou fazer também dele um mecanismo de distribuição daqueles recursos que são arrecadados pela sociedade e que vão ser gastos pelo governo. Tá? Então essa sistemática é fundamental porque existe uma disputa em torno do entendimento do que é orçamento. Eu, num sentido mais estrito, tá?
orçamento, vocês podem procurar aí nos manuais, nos autores, vai dizer que orçamento é o instrumento que o governo estima as receitas, quanto ele vai arrecadar, e fixa as despesas que ele vai realizar. Está incorreto essa visão? Não está, está absolutamente correta, mas ela é muito limitada. Por quê? Porque ela que dá base para esses argumentos que dizem: o orçamento do país é como o orçamento de uma casa. Se a gente está arrecadando menos, vamos cortar os gastos. Isso é uma balela, né? Por quê? Porque um orçamento de um país, e principalmente de um país como o nosso, ele não é tão simples como um orçamento de uma casa. E um orçamento de uma casa, se eu realmente não tenho mecanismos de aumentar a minha receita, claro que eu vou ter que cortar gastos. Só que um orçamento de um país não é assim. Um governo sempre tem a possibilidade de ampliar as suas receitas. É só ele querer. Tá? Ele pode se endividar mais, ele pode fazer um sistema que seja menos regressivo, ele pode arrecadar mais daquelas pessoas que têm mais para aplicar em políticas que têm menos. Então, essa é o primeiro discurso que não cola, esse entendimento restrito do que é um orçamento público. Porque um conceito mais amplo de orçamento não concebe ele só como essa peça que vai estimar receitas e fixar despesas. Entende ele como o quê? Como um instrumento de planejamento das ações. Entende ele como um instrumento do quê? De garantia da cidadania no momento em que eu desloco recursos para as áreas que são prioritárias. Entende ele como um instrumento de política fiscal. Como é que eu vou gerir todo esse sistema de quanto e de quem eu vou arrecadar e quanto e de quem eu vou gastar. Esse entendimento nós precisamos ter de orçamento. Por quê? Porque ele está sendo bombardeado dos dois lados. Tá? Bombardeado por quê? Pelos interesses que se constituíram em torno do golpe. A gente fala muito, né, de que nós temos uma política de austeridade. O que é a política de austeridade? Fundamentada nessa visão de que um orçamento de um país é como o orçamento de uma casa. O orçamento da austeridade diz, a lógica de uma política fiscal de austeridade diz: eu preciso ter o tamanho das minhas despesas proporcional ao tamanho das minhas receitas. Se essas aqui diminuíram, eu vou passar o facão aqui nas despesas. O problema é que nós temos um conjunto grande de despesas, tipos diferentes, que é aquilo que a gente chama, a linguagem técnica, a gente chama de funções orçamentais. Na nossa legislação nós temos 28 funções. Educação é uma função, saúde é uma função, segurança é uma função, assistência é uma função, a manutenção do serviço público é uma função, e tem a 28 lá que são as chamadas operações especiais. O que elas significam, essa função 28? Fundamentalmente, o dinheiro que vai para pagar os juros da dívida, a amortização da dívida e as transferências, né, entre o governo federal para os governos estaduais e municipais. Quando a gente bate o olho lá, é que você vê o tamanho da quantidade de recursos que vão para a dívida pública. Então esse sistema é importante porque alterações baseadas nessa lógica da austeridade, que nós precisamos reduzir o gasto público, tá, para equilibrar a casa. O problema é que numa política de austeridade, você cortar os gastos públicos num momento de recessão como esse que a gente vive, 13,2 milhões de desempregados, a atividade econômica, depois de 2 anos de queda do PIB de 3,5% em 2015, 2016 outros 3,5%, nós voltamos em termos do tamanho da nossa economia a praticamente metade do que éramos lá na primeira década do século passado, 2005, 2006. Tá? Nós tivemos esse ano agora, de 2007, um crescimento de 1%. Os analistas todos estão comemorando o nosso crescimento econômico, o fim da estagnação. Quando a gente vai depurar esses dados, a gente vê que nós só tivemos um crescimento dos 3 grandes setores: indústria, serviços
e o setor agropecuário, a indústria 0,1% de crescimento. Desculpa, o setor de serviços 0,1%. A indústria estagnada. O que cresceu? 13% do setor agropecuário. Por quê? Por conta da super safra que nós tivemos ano passado. Que ela não se repete todos os anos. Tá? Serve muito para o agronegócio fazer aquela propaganda, né? O agro é pop, é quem sustenta o país, parari, parará. Que quando a gente espreme esses números, a gente vê que é muito mais marketing do que outra coisa. Tá? Como é que isso começou a se constituir? A lógica toda. Precisamos cortar o nosso orçamento. Aqueles mais ousados passaram a dizer: a Constituição de 88 não cabe no orçamento da União. E em função disso, uma série de medidas começaram a ser tomadas. Primeiro, contingenciando gastos, impedindo que os órgãos públicos gastem, mas depois isso aqui vai derivar para a emenda constitucional 95, lá em 2016, que vai congelar durante 20 anos os gastos do governo. Não pode ter crescimento além da inflação. Durante 20 anos. De todos os gastos que o governo faz, nananina, os gastos com a rolagem, com o pagamento da dívida, não estão regrados, não estão congelados. Você congelou o quê? O gasto com saúde, educação, assistência e sobretudo com investimento, né? Até porque alguns desses gastos, saúde, educação, tu tem uma vinculação constitucional mínima que você tem que gastar, que é outro sonho de consumo, né? O sonho de consumo não é só PEC 95 de congelamento por 20 anos. É você quebrar essa vinculação constitucional que hoje saúde e educação têm. Vocês imaginem como é que vai ter que ser a briga de foice todo ano para que a gente possa ter acesso a esses recursos. Então esse foi um instrumento. Tá? O segundo instrumento foi o quê? Você liberar, você não tem nenhum mecanismo de restrição à quantidade de recursos que são drenados daqui para a rolagem da dívida. Tá? E nós estamos falando em torno de 50% do nosso orçamento que não vão para essas políticas públicas aqui de caráter distributivo, para dar acesso à educação, à saúde, a saneamento, fazer investimentos públicos. 50% de todo o rico dinheirinho que é arrecadado de todos nós aqui vai para pagar os juros da dívida. Por isso que isso é um sistema que não dá para separar orçamento da dívida pública. Tá? O problema disso tudo é que essa abocanhada no orçamento não se dá só pelo lado do gasto. Tá? Ele vem se dando aqui também, pelo lado da receita, do lado da arrecadação. De que maneira? Quando eu tenho um sistema que ele já é, por natureza, regressivo aqui no Brasil, porque quando eu falo aqui de tributos, de onde eles vêm? Do consumo, da renda e da propriedade. Esses são as principais fontes da onde vêm os recursos no país. 62%, 63%, aqui a professora Rosa Chiesa, aquela da economia, não me ajude a me enganar com os números, 65% praticamente de tudo que é arrecadado no Brasil vem da onde? Do consumo. Tá? Do cigarro, do tênis, da calça, do carro, tudo isso, esses recursos vêm do consumo. Por isso que também, muito do que se argumenta é que custo da nossa economia, se paga muito imposto no Brasil. Por quê? Porque a prioridade daqui é no consumo. É um imposto indireto, é um imposto que é muito menos justo, porque quem ganha R$2.000 por mês para sobreviver, gasta esses R$2.000 por mês, ele consome esses R$2.000 por mês e vai pagar imposto proporcionalmente muito maior do que quem ganha 30 mil por mês, vai gastar 15 mil por mês consumindo para viver e vai poupar os outros 15. Proporcionalmente, essa pessoa que ganha menos gasta muito mais. E já há inúmeros estudos que comprovam que alguém que ganha até 2 salários mínimos gasta em torno de 50%, 52% da sua renda pagando impostos, enquanto alguém que ganha lá
50, 60, 70 mil por mês, não gasta mais do que 17, 19% de imposto. Então essa desigualdade se dá por conta do nosso sistema. Quem que paga imposto de renda no Brasil? Quem tem assalariado, ou seja, aquela renda do trabalho, já vem descontada no seu contra-cheque, não tem escapatória. Tá? Então no Brasil existe daquilo que se chama, né, de uma jabuticaba brasileira. Imposto de renda sobre o trabalho existe. Poucas faixas, só 4 faixas, né? Que é uma dos debates, a importância de nós termos mais faixas, um nível maior de isenção, tá? E penalizar aqueles que recebem mais do que aqueles que recebem menos. Sem contar que existe um ganho de renda que não é da renda do trabalho, é da renda do investimento, da renda da aplicação financeira, que é os lucros dos dividendos que existem. Que no Brasil, graças ao nosso querido presidente sociólogo lá desde 99, aqui na Estônia, é que os tributos, a cobrança do imposto de renda sobre aquilo que as pessoas recebem como acionistas de empresa, ele é isento de pagamento do imposto de renda. Vocês acreditam nisso? A gente tem uma dimensão disso no ano passado, quando deu aquele caso todo lá com Joesley Batista, e aí vieram à tona os seus dados de contribuição dele. O Joesley Batista tinha tido no ano de 2016 106 milhões de renda. A gente diz, 106 milhões de renda. Primeiro alguns olham e dizem, ai que inveja, né? Outros nem tanto. Aí quando foram ver quanto que o Joesley Batista tinha pago de imposto de renda, 1.700.000. De 107 de ganho, eu pagar 1 milhão, quanto que isso dá de porcentagem? Ínfima, por quê? Porque essa renda oferida por ele não era da renda do trabalho, era a renda do quê? De aplicação financeira, de participação societária, né? Que são ganhos que são isentos de imposto. Então os ricos desse país, gente, apesar de eles terem ganho, muita gente pobre, muita gente da classe média, com esse discurso de que a gente paga muito imposto, tá? Pagamos muito imposto, nós, tá? Eles não, mas ganharam do ponto de vista do convencimento e do argumento. Então esse é um primeiro problema. Segundo, a renda sobre a propriedade no país. Propriedade de carro, propriedade de casa, propriedade de terra, propriedade de imóveis. Essa arrecadação também, ela é muito pequena proporcionalmente àquilo que a gente gasta de consumo. Muita gente adora os Estados Unidos. Quando a gente olha os Estados Unidos, a gente vai ver que cerca de 60%, há uma inversão completa lá. E nos países da Europa nem se fala. Lá 60% da arrecadação vem sobre a propriedade. Então esse povo que está indo hoje lá para Miami, comprando suas casas lá no sul da Flórida, né? Eu disse, vão, tem problema. Estão comprando casa barato, né? Eu quero ver quando vocês tiverem que fazer a transferência para os seus herdeiros. Aí vocês vão ver quanto que isso vai custar. 35%, 40% é o imposto sobre transferência de propriedade. Quanto é o nosso aqui no Brasil? 6%. Em alguns casos de herança chega a 3%. Por quê? Porque se optou se desenhar um sistema em que se penaliza o consumo, um imposto indireto que as pessoas pagam e não percebem, tá? Do que o imposto do que aqueles que detêm muita renda e riqueza acabam não pagando. Então esse é um lado de como essa equação tem sido afetada. Por isso, talvez o Aragão aborde isso, por isso que ninguém está falando em reforma fiscal. Esse é reforma tributária. Esse é o X da questão. De quem que nós vamos cobrar? O que tem se falado em reforma tributária, né, é de simplificação. Vamos acabar com algumas contribuições, né, que existem. Exatamente aquelas contribuições que foram criadas em 88 para sustentar a Seguridade Social. Então, em nome dessa simplificação, o risco é se jogar a pá de cal sobre o sistema previdenciário, tá? Da Seguridade como um todo, não só da Previdência. Esse é um mecanismo. O segundo mecanismo foi o quê? A quantidade de endividamento que a gente tem tido. Em grande medida, Dilma foi impeachmentada
com o argumento do descontrole da dívida. 17, 19 bilhões de déficit, que foi o que o governo terminou em 2015, era todo o argumento da gastança, do descontrole, o Brasil vai quebrar. Vocês sabem quanto é que está o nosso endividamento hoje, né? Ele saltou de 59% do PIB lá em 2015 para 81% do PIB hoje. Então o déficit público é enorme. Aí vocês vão dizer, está tudo dando errado? Não, gente, está tudo dando errado para quem vive daqui. Para quem vive do que os antigos chamavam de usura, né? Para quem vive da especulação, da rolagem dessa dívida pública, de um ganho fácil de dinheiro, dessa drenagem do sistema produtivo dos recursos para a financiarização da economia, tá? Esses estão nadando de braçada, estão rindo à toa. Tá? Hoje nós somos o 4º país do mundo que mais gasta dinheiro com pagamento de juros da dívida pública. Só estamos na frente da Zâmbia, do Líbano, tem um outro país que me foge, o Brasil. Nós estamos perto de 8% do nosso PIB, de toda a nossa riqueza que vai aqui para pagamento da dívida. E nós não somos um paísinho desse tamanho, né? Nós somos um país de 207 milhões de habitantes, que tem um orçamento na casa, que tem um PIB na casa dos 6,5 trilhões de reais. Então nós não estamos falando de uma quantidade de recursos pequenos. Tá? Por que o golpe ele vai ser fundamental para isso? Ponto número 1, para se apresentar isso. Isso foi fundamental. A Constituição de 88 não cabe mais no orçamento, nós precisamos de uma ponte para o futuro, nós precisamos flexibilizar a economia para ela voltar a crescer, gerar mais empregos. Tudo conversa, né? Até hoje, com 13 milhões de desempregados aqui, esse foi outro fator, né? Essa pisada no freio que o governo... Porque o gasto público ele também é muito importante. Seja no investimento, seja as compras públicas, por quê? Porque ele aquece a economia. Quando você paralisou aquele monte de obras, por um lado pela falta de recursos, por outro pelos impactos que a Lava Jato teve sobre toda a nossa indústria de infraestrutura, especialmente sobre a infraestrutura pesada, qual foi o efeito disso? Além dos milhões de desempregados, a arrecadação despencou. Mesmo que injusta dessa maneira, entre 2015 e 2016, ela caiu 11%. Então aquele argumento de que precisava mudar, porque era uma gastança, conversa. Tá? Isso só se ampliou. Tá? Você tem os mecanismos hoje de apropriação desses recursos aqui, com o congelamento. Né? Para vocês terem uma ideia, você congelar o orçamento do gasto como educação. Não há como congelar por 20 anos. Por quê? Só o crescimento da folha de pagamento, o crescimento vegetativo dela, independente de você, dos funcionários não terem aumento, de você não ter nada, ela vai crescer 4,5% ao ano. Você imagina congelar por 20 anos. Tá? Aí quais são as medidas? As medidas é endurecer o jogo, né? Não só a política de não ter aumento, mas de mudanças de regras constitucionais, como por exemplo o quê? Uma proposição que está no cenário, né? Todo servidor público entra ganhando no máximo 5 mil reais. Aumentar os steps de progressão nas carreiras. Processo de demissão voluntária. Processo de avançar a terceirização, a flexibilização. Tudo isso dentro dessa lógica de cortar recursos. Mas nós não perdemos aqui só com a quantidade de recursos que estão indo para pagar esse endividamento. Nós estamos comprometendo um futuro. Nós estamos comprometendo um futuro, não só pela redução do gasto, mas a quantidade que nós estamos comprometendo com o nosso endividamento. Mas a gente pode dizer não pago. Nós temos uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Trouxe algumas contribuições, mas no fundo ela é a garantia do quê? Eu vou fazer todo o meu esforço fiscal para pagar a dívida. 98 o Brasil quebrou. Logo depois da eleição, né? Não antes da eleição de 98, foi ao Fundo Monetário Internacional, um empréstimo de quase 40 bilhões de dólares para salvar o Brasil. Uma das contrapartidas para o empréstimo do FMI lá de 99 foi o quê? Uma lei de responsabilidade fiscal que diga, vocês vão pagar isso.
Nós temos uma lei de responsabilidade social que diga que o governo tem que garantir aqueles direitos que estão definidos na Constituição? Não, mas a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal. E todo aquele superávit primário que o governo tem que fazer, aquele esforço, é para fazer o quê? É para garantir que ele vai pagar. Por isso que isso virou um sistema. Já não é mais só a dívida. Porque dívida pública, gente, ela é importante, ela é necessária. Todos os países têm e usam isso como instrumento. Se eu não tenho recursos agora, se eu não consigo tirar dos tributos, mas para mim fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura, de eu me endividar. Isso, ela em si não é um problema. Então não é um problema moral a dívida, tá? O problema é que ela tem drenado no mundo como um todo, mas aqui no Brasil, pela quantidade de juros que nós pagamos e a maneira como isso é feito, grande parte dos recursos. Para finalizar, qual é o outro grande mecanismo que se possibilitou com o golpe? Todos os demônios saíram do armário. Todos aqueles que tinham qualquer prurido em dizer acaba com essas políticas, com todas, não tem prurido nenhum mais em fazer o quê? Limar uma série de decisões que estavam sendo tomadas aqui sobre a alocação de recursos. A emenda constitucional é a mais perversa delas, que se materializa mais, mas tem muitas outras, tá? Não só na quantidade de dinheiro que vai, mas mudanças que têm sido feitas e foram possíveis por conta desse golpe, mudando marcos regulatórios. Todos nós consumimos aí, mesmo sem querer, sem saber, quase 6 quilos de agrotóxico por ano. Os caras liberaram o uso e o consumo daqueles agrotóxicos que são proibidos na grande maioria dos países civilizados. Tá? Os caras fizeram o quê? Os caras estão mudando toda a legislação, por exemplo, de demarcação de terras indígenas. Os caras estão tirando aquele Tzinho lá que nos identifica em qualquer margarina que a gente compra aí, que aquilo lá é um produto que tem transgênico. E com o argumento de que aquilo desinforma a população, né, de deixar aquele Tzinho que informa. Então não é só no dinheiro que as coisas têm sido mexidas, num monte de marcos regulatórios também. Por esse lado aqui também, porque já não bastasse esse sistema regressivo, o que tem sido feito? Em troca do Temer manter o seu pescoço nos pedidos de impeachment, tá? O que se aplicou aqui de refis, programas de refinanciamento da dívida, o refinanciamento do Fundo Rural, que é as dívidas previdenciárias dos empresários rurais, né, que eles como patrões acabam não recolhendo, atrasando. Tá? O refis dessa dívida foi o governo abriu mão de 10 bilhões de reais, que é dinheiro que vai deixar de entrar aqui. E deixando de entrar dinheiro aqui, nessa lógica estrita de orçamento, tu vai cortar aqui. Vai cortar da onde? Vocês já sabem de onde que vão ser os cortes no orçamento. O refis das médias e pequenas empresas, o refis do Simples, 7,8 bilhões. As isenções fiscais que foram dadas para vários setores que não tinham como contrapartida só a manutenção do emprego, que acabaram os subsídios, os caras começaram a demitir todo mundo. Tá? A venda das estatais, que a gente tem que se perguntar, né? Se estatal dá tanto prejuízo, por que tem tanto interessado em comprar, né? Tá? E não é mais um problema ideológico, porque esses caras que dizem que o setor privado é melhor do que o público, nós estamos vendendo grande parte das nossas estatais, seja as reservas do pré-sal, seja o nosso sistema elétrico, para outras estatais. É a estatal chinesa que está vindo comprar aqui, é a estatal da Noruega que está comprando os postos. Então não é um problema ideológico, porque ideológico por ideológico são empresas estatais de lá que estão comprando as nossas aqui, mas perdem também a nossa capacidade de ter recursos para sustentar uma visão de desenvolvimento e uma constituição cidadã. Por isso que não dá para separar orçamento, dívida pública, do golpe que foi dado. Ah, mas a gente tem críticas a Dilma, que também começou um pouco com a política de austeridade. Sem dúvida nenhuma. Mas você tem um executivo que tenha, no mínimo, alguma responsabilidade e compromisso, você pode vetar, barrar várias dessas medidas que estão sendo tomadas agora. Não tem ninguém, no momento, para botar os capetinha de volta para a caixa. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio.
quem vai botar os capetinhos de volta. Se nós não encararmos esse desafio, eu sou meio pessimista nisso, né? A última vez que a humanidade teve que encarar esses desafios, lá entre a década de 20 e 30, grande parte desses capetinhas conseguiram voltar para dentro da caixa depois de quase 15 anos de guerra e mais de 60 milhões de mortos. Espero sinceramente que a gente não tenha que chegar num cenário desses, tá? Mas o horizonte não é promissor, tanto do ponto de vista internacional quanto aqui. Mas é um enfrentamento que a gente tem que fazer. O problema é que muitos dos capetinhas estão dizendo que eles são os homens de bem hoje. Tá? Então não é uma briga só técnica, ideológica, é uma briga também ideológica do ponto de vista da disputa de uma ideologia, de uma hegemonia. E nisso eu acho que talvez tenha sido a nossa grande derrota. É quando você vê um pobre lascado defendendo políticas como menos imposto, Estado mínimo, funcionário público defendendo o Estado mínimo. A gente tem que ir lá pegar no braço daquele nosso companheiro e dizer: vem cá, tu vai se inscrever no PDV, meu filho? Então se inscreve. Então se inscreve. Porque muitos defendem o Estado mínimo mantendo o seu emprego. Aí não tem graça, né? Aí não tem graça. Tá bem? Então eu queria trazer essas problematizações do que propriamente o cenário, mas não dá pra gente não compreender que isso aqui é um sistema todo, que pouca gente domina e que é fundamental a gente popularizar. Tem tido iniciativas, a gente tem trabalhado aí junto com o Instituto de Justiça Fiscal, numa extensão chamada Educação Fiscal e Cidadania, muito mais voltada para esse lado, né? Da onde vem, como que a gente arrecada esses impostos, quanto isso é injusto, a importância de intervir nisso, tá? Mas a gente acaba predominando muitas vezes o olhar sobre o gasto público, tá? Que são duas dimensões, ou dois lados de uma mesma moeda, que tem o orçamento como o grande mediador. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Diogo, por essa brilhante aula, né? E eu tenho certeza que um dos objetivos, né, acho que o Diogo deu conta, o Aragão certamente vai complementar esse brilhantismo, é poder traduzir isso, né, essa complexidade toda dessa leitura sobre o orçamento, traduzir, né, numa aula, na rua, para quem está passando, e que a gente possa cada vez mais se apropriar dessa discussão para poder entender efetivamente o que está acontecendo. Então, certamente vocês já estão construindo as perguntas, passo então a palavra agora para o professor Aragon. Só para avisar, essa aula está sendo transmitida ao vivo pela Surgs, que tem sido nossa grande parceira na construção desse curso de extensão. Então, queria novamente agradecer à Surgs por esse trabalho brilhante, né, de poder dar conta desse compromisso social, de transmitir, né, para o mundo inteiro, né, esse momento que a gente está vivendo aqui. Muito obrigada. Passo a palavra para o professor Aragon. Bem, pessoal, bom dia. Vou aproveitar aqui o caminho já trilhado pelo Diogo e vou tentar explorar um pouco mais esse tema, mas já tentando seguir um caminho um pouco distinto. Ou seja, o Diogo apresentou vários dados para vocês, esses dados vão facilitar a minha fala, mas eu vou tentar organizar o contexto da relação existente entre o golpe, as últimas ações relacionadas à questão do orçamento e da dívida pública, mas dentro de um contexto mais amplo, para que vocês entendam por que o golpe foi necessário e qual a articulação do golpe com relação a esse tema de hoje especificamente, que é o tema da dívida e o tema do orçamento. O Diogo já explicou a importância, a relevância de entendermos o que é um orçamento, entendermos a relação que existe dentro do orçamento com as relações entre receita e despesa, e não apenas debatermos pela ótica da despesa. Porque quando a gente debate o orçamento pela ótica da despesa, esse já é um discurso proposto por alguém que tem interesse em reduzir despesa. O Diogo já deixou bem claro isso, sobre a necessidade de fazer o enfrentamento pelo lado da receita. Eu vou tentar contextualizar com vocês por que isso se dá e como se dá. Já que o Diogo usou o quadro aqui, vou aproveitar, seguindo essa trilha. 3 conceitos são importantes nesse momento para nós aqui. Eu vou tentar rechear esses 3 conceitos de conteúdo.
Bem, vamos lá. O primeiro passo é entender que modelo de Estado, que debate sobre que tipo de concepção de Estado está em jogo aqui. Ou seja, por que foi necessário o golpe para que um perfil de Estado se afiançasse? Um perfil de Estado que corria riscos. Talvez menos riscos do que nós gostaríamos, mas que corria riscos. Então, eu vou eventualmente estabelecer uma cronologia, mas sem voltar muito tempo na história, porque senão a gente morre aqui. A gente tem um Estado dominante no Brasil, que é um Estado liberal. Ninguém discute isso. A gente pode adjetivar esse Estado de corte liberal. Tá? Normalmente a gente tem facilidade em adjetivá-lo, denominando que dos anos 90 para cá, há uma hegemonia de um Estado chamado neoliberal, ultraliberal, como quiserem. Mas é um adjetivo, é uma qualificação que a gente dá para o Estado brasileiro, classicamente o Estado liberal. Eu até prefiro ultraliberal, porque neoliberal implica um novo liberalismo. Não é um novo liberalismo, é o mesmo modelo, com as mesmas premissas, as mesmas características, várias delas arroladas pelo Diogo. Predomínio do individualismo, domínio da propriedade privada sobre os fatores produtivos, a lógica dos direitos civis individuais prevalecendo sobre direitos sociais. É por aí que eu quero agarrar, porque isso afeta a questão do orçamento. Então, um Estado implementado no Brasil, ou surgido no Brasil, ou construído no Brasil a partir dos anos 90, é uma radicalização daquele Estado liberal desenvolvimentista de décadas anteriores. Mas sempre liberal, sempre com essas premissas. Qual é a novidade lá no ultraliberalismo dos anos 90? E esse ultraliberalismo, assim, só para a gente contextualizar, né? O Temer, ele é a sequência de um processo. A sequência de um processo interrompido, mas que não foi eliminado. Então a gente vai tentar construir com vocês uma linha de tempo, onde vocês verão o porquê da necessidade do golpe. Quando o Collor ganha a eleição em 89 e assume em 90, ele já dizia, eu tenho que fazer reformas. O debate sobre reforma já estava presente. Ele não teve sucesso nesse projeto, teve no plano da retórica, porque ganhou a eleição, mas não teve sucesso operacional, porque sofreu um processo de impeachment. Então não governou, governou por 1 ano e meio. Entretanto, na sequência, então Itamar, na sequência do Collor ganha a eleição um presidente, que era senador, e que ele já deixou bem claro, quando ele vai assumir a presidência da República, quando ele faz o discurso de despedida dele do Senado, Fernando Henrique Cardoso, que ele viria para encerrar a era Vargas, extinguir a era Vargas. Isso significava mexer completamente no modelo de Estado brasileiro. E ele o faz. Então, o Diogo fez referência a isso em dado momento, a partir de 95, Fernando Henrique inicia um governo, e ele tem 2 mandatos, ele governa de 95 até 2002, e junto com ele, vários governos estaduais e governos municipais acompanham uma mesma cartilha de políticas. A gente pode falar de várias reformas que foram feitas nesse momento. Tá? Importante para nós aqui, conectando com o nosso debate atual, é pensar que Fernando Henrique tinha 2 preocupações centrais. Governo Fernando Henrique, para não individualizar, governo Fernando Henrique. A primeira era, e o Diogo falou várias vezes da Constituição. A Constituição de 88 não existe mais. Esqueçam a Constituição de 88. A gente pode discuti-la teoricamente, pensar em como é que ela era há 30 anos atrás, mas ela não existe mais. A gente tem 100 de emendas constitucionais. Ela foi completamente catalhada. 3 delas nos interessam. O Diogo já mencionou. A emenda constitucional 95, do finalzinho de 2016, do debate todo que a gente teve sobre a PEC, do teto dos gastos, essa emenda constitucional 95, ela é a terceira numa sequência. Ela tenta resolver uma dívida que ficou pendente no período de 95 a 2002. Entre 95 e 2002, quando o governo assume, a primeira coisa que ele faz dentro da agenda é o seguinte: eu tenho que poder privatizar, eu tenho que poder vender patrimônio. Mas, por que a venda do patrimônio? O Diogo chegou a fazer referência a isso, sobre a questão das privatizações. É que um Estado de corte neoliberal, ele tem algumas características que são essenciais para ele. A primeira característica é o seguinte: há um domínio óbvio de uma lógica privada sobre a lógica do público, do espaço público. O mercado deve ser o formulador das políticas. O Estado, denominado pelo Diogo, inclusive na fala dele, de Estado mínimo, ele deve ser enxugado, ele deve ser diminuído, principalmente em relação aos gastos públicos, principalmente em relação aos direitos sociais. E aí é importante a gente fazer essa conexão, olha só. Se a primeira característica do Estado neoliberal é a prevalência do privado sobre o público, por que isso?
Direitos individuais não são um problema para os liberais, ao contrário. Foram eles, inclusive, que advogaram o surgimento desses direitos. Liberdade, a igualdade formal, todos nós somos iguais perante a lei. Propriedade, que é o mais decisivo deles. Vida. Segurança jurídica, tem remédios para se defender. Mas os caras falavam disso, os liberais falavam disso pensando num Estado autoritário, um Estado monarquista autoritário, do século XVIII, quando tem as revoluções burguesas. E eles defendiam esses direitos. Antes que vocês me tomem mal aqui, a Oregon é contra a liberdade, vai fazer uma crítica aos direitos civis? Não, os direitos civis são importantes, tá? Eles cumpriram um papel importante na história. Entretanto, os liberais, quando dessas revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Constitucionalista Inglesa, estamos falando lá do século XVIII, século XVII, nenhum deles propôs para nós o direito à saúde, ou direito à educação, ou direito à assistência social, ou direito à previdência. Nenhum direito social foi proposto por um liberal naquele contexto. Os direitos sociais surgiram por conquistas da classe trabalhadora. Não, ou seja, muita gente teve que morrer, muita gente teve que lutar para que esses direitos aparecessem. Esses direitos são conquistas na Europa, a partir do final do século XIX, mas aqui no Brasil, pessoal, esses direitos a gente poderia até dizer, anos 30, com Vargas, inicia alguma coisa lá, direito do trabalho e tal, mas são conquistas que a gente afiança, materializa, concretiza, com os limites dessa concretização, na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é uma espécie de consolidação dessa luta de direitos sociais. Às vezes isso é chato, mas não tem como fugir disso. Se vocês olharem a Constituição, e olhem depois, porque a gente não costuma olhar, ela tem um artigo ali, que é o 5º, que fala dos direitos civis. E ela fala vida, liberdade, propriedade, igualdade, que é a formal, e segurança jurídica. E depois vem aqueles números romanos, 78 incisos, explicando detalhadamente cada um desses direitos civis. Quando eu vou para o próximo artigo, que é o 6º, onde aparecem os direitos sociais, culturais e econômicos, são 3 linhas. Não tem nenhum inciso, não tem os 78 incisos romanos. Alguns desses direitos sociais vão aparecer no final da Constituição, como assistência, como educação e como saúde. Lá no final. A maioria dos direitos não aparece materializado na Constituição, só aparece ali no 6º, eles são enumerados. Só para que vocês tenham uma ideia de como isso é importante nesse debate. Para eu efetivar um direito social, eu preciso de uma lei regulamentadora. Então, olha só. Os liberais, ou os conservadores, quando olharam a Constituição de 88, quando olharam o debate constituinte de 87, eles disseram, a gente não vai conseguir frear a chegada desses direitos na Constituição. Porém, a gente pode fazer com que eles sejam regulamentados depois. E se eles forem regulamentados depois, a gente tem chance de, no varejo, e não nesse momento histórico agora, retalhá-los, diminuí-los, despotencializá-los. Vamos fazer essa luta depois. Agora vamos deixar que eles entrem na Constituição, mas eles não vão ter efetividade, porque eles precisam de regulamentação. Agora, na propriedade, a gente não pode correr nenhum risco. Então, a gente usa uma terminologia para isso, né? Os direitos civis, eles são auto-aplicáveis, eles já têm eficácia desde o momento que eles surgiram. E os sociais não, eles vão depender dessa regulamentação a posteriori. Então, esse foi a primeira batalha vencida pelos neoliberais. Deixa esses caras botar, porque a gente não vai conseguir segurar tudo, mas não deixa eles regulamentarem agora. Vou dar um exemplo. O SUS. O SUS foi criado na Constituição de 88. Ele é criado quando a Lei 8080 e 90 regulamenta os dispositivos sobre saúde na Constituição. O próprio Collor disse assim, para ter uma ideia, o Collor chegou e disse assim, era o Collor, presidente, essa lei eu vou vetar. Ou retirem todo o capítulo da participação. Porque tinham 3 diretrizes do SUS na Constituição. Integralidade, a questão da descentralização e a questão da participação da comunidade no sistema. O Collor vetou integralmente o capítulo sobre participação da comunidade. Vocês não encontram nada na lei do SUS sobre participação da comunidade. Mas eu sei dos conselhos, das conferências municipais, estaduais, nacionais de saúde. Bom, isso é regulamentado no final do ano 90 numa outra lei, a Lei 8.142. Então essa regulamentação é decisiva. E regulamentada para menor, ou seja, quando eu regulamento, eu digo assim, o inciso da Constituição ele era hiperpotente, ele era um canhão. Participação da comunidade. A regulamentação limitei a conselho e conferência. Podia ver um monte de coisa, eu fiz 2. Bem, esse debate, ele é vencido aqui.
Eu materializo lá. Então, a Constituição de 88, ela é um embrião desse processo, mas ela é tratada já por esse bloco, já como um retrocesso, ou seja, eu vou precisar mexer na Constituição. Como eu disse, 13 emendas são importantes para nós, para que esse Estado aqui ele consiga ser implementado no Brasil. 3 reformas dentro do nosso debate de hoje. As primeiras são as emendas 5, 6, 7, 8 e 9, todas do ano de 95. Olha só, então acompanhe comigo. Aquilo que a Evelina Dagnino chamava de confluência perversa. A Constituição de 88 ingressa no cenário, ingressa com um sonho democratizante de direitos sociais, e rapidamente eu começo a reformá-la, eu começo a emendá-la. No ano de 95, em junho de 95, ainda no primeiro semestre do primeiro ano de mandato do Fernando Henrique, 5 emendas são aprovadas numa levada. Essas emendas, se a gente não lembra, são as emendas que permitem que a gente privatize o setor de telecomunicações, que a gente quebra com o monopólio, que a gente quebre o monopólio da exploração de petróleo no Brasil por parte da Petrobras. A Petrobras continua tendo a preferência para a exploração das jazidas petrolíferas, mas ela já não tem mais um monopólio. Significa que, se ela não desejar explorar uma jazida petrolífera, ela pode ser objeto de concessão. E aí, dentro desse contexto, vão surgindo as agências reguladoras, que vocês já ouviram falar. No caso do petróleo é a ANP, Agência Nacional de Petróleo. No caso de telecomunicações é a Anatel. No caso da energia elétrica, que também tem um ciclo de privatizações, é a ANEEL. E a gente vai ter um surgimento de um conjunto de agências reguladoras no Brasil, que elas representam exatamente esse ciclo das privatizações. 96, a ANEEL, 97, a Anatel, 98, a ANP, Petróleo, 99 a gente entra na saúde, com a vigilância sanitária, a Anvisa, 2000 a ANS, saúde suplementar, depois 2002, transporte terrestre e aquaviário, especificamente a questão das concessões de rodovias, depois já no governo Lula, a ANAC, a gente tem uma sequência. Toda essa sequência ela não é graciosa, não é fruto de um movimento endógeno brasileiro. Há uma pressão externa para que a gente privatize, e essa privatização, aí entra o capital estrangeiro em boa parte desses serviços, entra capital estrangeiro, então há uma pressão dos organismos financeiros internacionais para que a gente privatize, e dentro dessa lógica de privatização, era necessário, para o primeiro obstáculo, a Constituição. Então tem que reformar a Constituição, porque ela estabeleceu muitos monopólios e restrições a esse capital, privado, notadamente estrangeiro. Então, a gente tem um primeiro lote de reformas para tentar cumprir esse mandato do Estado neoliberal, que são as de privatização. Esse é o início do governo FHC. O segundo momento do governo FHC é quando ele diz assim, bom, essa parte já foi, eu comecei as privatizações, o processo está indo, se dá em âmbito nacional, estadual e municipal. Aqui no Rio Grande do Sul esse processo ele é bloqueado em 2002, tem uma interrupção, em 99 o Olívio Dutra ganha eleição aqui, 98 ganha eleição, assume em 99, governa até 2002, e no debate eleitoral de 2002 a gente altera a Constituição do Rio Grande do Sul e exige, e coloca um dispositivo no artigo 22 que prevê o plebiscito no caso da venda da CE, no caso da venda do Banrisul, é o último banco público estadual, no caso da Corsan, no caso da CRM, no caso da Sulgás, no caso da Procergs. A CESA já foi, essa estava previsto ali e a gente de novo alterou para poder extinguir. É isso que faz com que o Rio Grande do Sul, do ponto de vista da administração pública estadual, ainda esteja, eu não vou dizer imune, porque a gente tem um governo que está tentando, mas assim, que a gente não tenha concluído essa etapa. O segundo momento é o segundo mandato do Fernando Henrique, o Diogo falou dele, eu vou ser mais rápido aqui, que é o momento, já não estou preocupado com as privatizações, com as reformas de privatização, já fiz isso. Agora estou preocupado com as reformas relativas ao ajuste fiscal. E aí, esse é o momento que inicia o segundo mandato. E o decisivo nesse processo é a Lei Complementar 101 de 2000, que o Diogo fez referência, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela parece que é uma lei de bronze, ela parece uma lei assim, divina. Que ela por si só, ela não pode ser objeto de crítica, porque ela faz toda uma construção simbólica, que o Diogo fez menção, dizendo o seguinte, olha, é óbvio, não posso gastar mais do que eu arrecado. E eu não discuto a arrecadação, fico discutindo a despesa, como diminuí-la. Nesse contexto, surge a emenda 19 de 98, que é a emenda da reforma administrativa, que ataca a administração pública. Não vou tratar dela agora, mas ela é aquela que faz o primeiro desmonte importante na administração pública. E ela vai dar origem a essa lei complementar na sequência, já estabelecendo um primeiro parâmetro para isso. O problema é que esse projeto de um Estado neoliberal baseado
nessas características de prevalência da lógica do privado sobre a lógica do público, ela também tem outras características importantes, que agora vale a pena resgatar. Ele se apresenta como um projeto inevitável. O Estado neoliberal chega nos anos 90 no Brasil e diz assim, não há outra opção. Tá? A gente está aqui num problema gravíssimo, que é uma crise, que era a crise dos anos 80, e o Brasil, e aí os organismos financeiros internacionais também digitavam uma cartilha para nós, dizendo o seguinte, vocês fracassaram em tudo que vocês tentaram, como se esses fracassos não tivessem coadunados com políticas que eles mesmos também nos vendiam. Mas vocês fracassaram e agora vocês precisam de uma nova receita. Olha só, não há alternativa. Essa transição para um Estado de outro porte, que era o Estado neoliberal, ele se apresenta como inevitável. Vocês devem adotá-lo. Essa adoção não se dá só aqui, porque esse processo não se dá só no Brasil. Se vocês olharem a América Latina, a gente enxerga o mesmo ciclo. As privatizações estão acontecendo na mesma sequência que acontece aqui. Tá? A mesma sequência que acontece aqui. Então, estou privatizando a telefonia aqui, estou privatizando no Chile, estou privatizando na Argentina. Quando eu não estou privatizando em algum país da América Latina, é porque ele tinha algum mecanismo de salvaguarda. Ou porque o Uruguai tinha como tradição utilizar referendos e plebiscitos, consultas populares para essas privatizações e conseguiu bloquear um ou outro, ou porque a Venezuela rompe com esse processo em 99 com Chávez e começa um ciclo de reestatizações. Mas o normal na América Latina é que esse ciclo se dê para e passo em todos os países. O problema é que no Brasil há uma interrupção também. Essa interrupção vai se dar em 2002. E olha só, aqui é importante fazer uma observação. Eu não vou elogiar, não é meu papel aqui, ficar fazendo considerações em relação a isso, sobre o governo Lula e Dilma. Aliás, eles pisaram muito na bola sobre vários desses aspectos, porque eles não desmontaram esse modelo. Eles mantiveram esse modelo. Principalmente no tocante a essas reformas de caráter administrativo. Vocês não encontrarão nenhum exemplo, isso é uma tragédia, de reestatização durante esse período. Tá? Mas a gente tem um movimento também inverso, durante o governo Lula e Dilma, de ampliação de gastos públicos, gastos sociais, e isso a gente tem que falar. Por quê? Onde está a relação com o golpe? Aí a gente fecha o cenário. As reformas estavam inconclusas, elas não foram feitas. O governo Lula e Dilma, eles não mataram completamente esse modelo, mas eles, de alguma forma, diminuíram a velocidade, estagnaram em alguns aspectos e começaram a ter preocupação com gastos públicos, com o gasto social. E ao fazê-lo, isso ameaçava frontalmente esse modelo, que não estava consolidado completamente no Brasil. Então, se por um lado ele avançava em alguns estados, e a gente tem uma hegemonia de alguns estados brasileiros com essa política, notadamente o estado de São Paulo, tem uma continuidade de governos com esse mesmo caráter. No caso da União, não havia muita alternativa para os defensores desse modelo, porque eles começaram a olhar e disseram, a gente já participou de eleição, uma perdeu, duas perdeu, três perdeu, perdemos a quarta agora. E quando eles perderam a quarta, eles construíram então o golpe. Olha só, a gente não vai conseguir pela via da urna, pela via eleitoral, a gente vai ter que construir um golpe. E qual é a necessidade do golpe, então? Não é, o nosso objetivo hoje também não é debater o golpe em essência, mas a conexão da relação orçamento, dívida pública com o golpe. Qual era um dos motivos essenciais do golpe? É voltar a fechar o ciclo dessas reformas. Então, quando o Temer assume, o primeiro passo é sugerir um conjunto de reformas. E essas reformas, elas surgem em uma velocidade impressionante, porque como são reformas estruturais, elas precisam de tempo para debate. Mas quais são as reformas que o Temer propõe já de cara? Bom, a primeira reforma importante é a reforma trabalhista, e essa foi. A reforma previdenciária, e essa. A gente teve ciclos de reformas previdenciárias, mas assim, ela foi parcialmente, ela se avizinha completar o seu ciclo, e há uma velocidade, há uma pressa para que seja tudo concluído antes que termine o ano de 2018, porque tu não sabe qual vai ser o cenário futuro. Então isso tem que ficar bem claro para nós. São reformas que estão sendo tocadas sem debate. E a gente fala também de reformas do ponto de vista administrativas. A gente tem agora tramitando um PL que altera a chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e que ela muda radicalmente todo o direito administrativo brasileiro. Frontalmente, assim, ela termina com o que sobrou dentro da Constituição. Esse PL foi votado por acordo de liderança no Senado e está para veto ou sanção do Temer, ou seja, como é inacreditável, a gente agora está na mão do Temer.
em relação a vetar esse projeto de lei. Tipo, ele é a nossa última esperança. Como se isso não tivesse tudo bem orquestrado. Ou seja, ele pode até vetar parcialmente, para depois o Senado derrubar de novo e sair meio incólume desse processo, já que é um ano eleitoral. Bem, o Diogo fez menção, e eu quero tentar contextualizar isso que ele mencionou, ele até disse, talvez o Aragão fale disso. Por que a gente não discute reforma política e por que a gente não discute a reforma tributária? São reformas estruturais importantes. A reforma política a gente não discute pelos motivos que vocês estão vendo agora. Ou seja, qualquer tipo de reforma política implica alterar as regras do jogo, de quem está no poder hoje. E cuide-se, é mais importante, é decisiva a eleição do legislativo. Que a gente não... As eleições proporcionais, que a gente não dá muita bola. A gente se concentra mais na eleição majoritária. Mas... o Sérgio Abrantes já falava desde 87, 88. Nós temos no Brasil um modelo de presidencialismo de coalizão, onde o executivo está amarrado pelo legislativo. Então não adianta. Nesse modelo, onde o executivo está amarrado pelo legislativo, ele vai ter que fazer concessões. Ou ele não vai conseguir fazer alterações legais. A gente já teve governos assim. Aí, se a gente olhar com clareza, eu nem vou falar do último governo estadual aqui do Tarso Genro, porque ele fez concessões em demasia. Mas o governo Olívio, inclusive o próprio Olívio, não foi candidato do Partido dos Trabalhadores. Na sequência, o candidato foi o Partido dos Trabalhadores em 2002, optou pelo Tarso Genro e não por dar continuidade ao Olívio Dutra, justamente porque aquele governo era um governo que tinha muitos embates aqui no Rio Grande do Sul, porque estava rompendo com algumas dessas políticas mesmo, de atrelamento ao legislativo. Né? Esse presidencialismo de coalizão faz com que alguém lance uma chapa com 2 ou 3 partidos. Quando ele chega no segundo turno, ele já faz uma composição e tem mais 6 ou 7 de aliados, eles já são um bloco de 8 ou 9. E quando ele vai assumir a presidência, pode ser o governo do estado ou a prefeitura, ele já não é mais 8 ou 9, eles já são às vezes 17. Aí não tem mais política, porque eu não faço mais nenhum debate no legislativo. Eu já tenho a maioria a priori, mas essa maioria a priori, que é baseada no fisiologismo e na divisão de cargos, ela já não tem mais programa, exceto esse programa aqui. Especificamente falando, ou seja, o programa de implantação de um modelo de Estado de porte neoliberal. Esse ciclo agora, então, do golpe, é para concluir essas reformas que ficaram pendentes. A gente tem, se vocês olharem, a gente tem ainda nos estados, notadamente o caso do Rio Grande do Sul é um emblema disso, mas a gente ainda tem um ciclo de privatizações que ainda não se deu no Brasil e que é preciso concluir do ponto de vista do Estado neoliberal. A água, por exemplo, é o objeto de hoje, é o objeto central de hoje. Agora, isso vai estar se dando de forma, como disse o Diogo, de forma hegemônica, tanto no âmbito estadual e municipal, junto com o âmbito federal. Se a gente olhar o nosso contexto aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, União não podia ser mais trágico, do ponto de vista dessa mesma implantação de um modelo. Deixa eu fechar agora, fechar o ciclo ali, que eu já estou no meu tempo aqui. Onde está a questão dos direitos sociais, pessoal? E do gasto público? É que para um liberal, direito social, vocês já entenderam, já voltei nisso. Eles nunca lutaram por saúde, eles não querem saúde pública, eles não querem educação pública, eles não querem um sistema previdenciário, eles querem que isso seja enxugado ao máximo. Porque, como o Diogo já explicou, para um liberal, ele prefere comprar a saúde dele. É mais barato para ele. O cara que ganha 200 mil, se ele gasta 2 mil em plano de saúde, é 1% da sua renda. Se ele vai comprar a escola das crianças dele, ele gasta lá, mil na escola, é 0,5% da renda dele. Então ele prefere comprar isso aí e mercantilizar os direitos sociais, que eles sejam objeto de mercantilização e que o poder público não os ofereça, porque se o poder público oferecer, da onde eu vou tirar esse dinheiro? O Diogo já explicou, eu vou precisar ter tributos para isso. E esses tributos, se eles são insuficientes, eu tenho que mexer na própria estrutura tributária. Então, olha só, se o meu tributos centrais são relacionados a consumo, como é que eu faço para aumentar minha receita? Bom, então eu tenho que tributar o quê? Propriedade e renda, que não são tributados, ou são tributados de forma regressiva, ou são mal tributados, para sustentar, para um rentista, ele olha e diz assim, ele pensa no trabalhador da seguinte forma: pô, esse cara é um inútil, ele precisa de mim, ele precisa dos meus impostos para sustentar a sua saúde, a educação, a previdência, porque ele é incompetente, ele é um loser, ele é um fracassado, ele vai precisar do Estado. Porque esse Estado, com gasto público,
esse Estado com algum grau de bem-estar social, ele se dá quando eu tenho direitos sociais efetivados. Não existe o direito, pessoal, não existe direito à saúde, direito à educação, sem o serviço público de saúde, sem o serviço público de educação. Não existe direito social sem serviço público. Não existe direito social sem servidor público. Não existe direito social sem um Estado que dê conta desses direitos. Porque eles são de prestação positiva. Eles não são aqueles de prestação negativa dos direitos civis, onde eu quero que o Estado não interfira na minha vida e me dê liberdade. Onde eu quero que ele não interfira na minha vida e deixe que eu exerça o direito de propriedade. Os direitos sociais, eles precisam de Estado. E precisam de um Estado prestador. E esse Estado prestador não se realiza à distância. Eu preciso de um professor em sala de aula, lá no ensino fundamental, no ensino infantil. Eu preciso de saúde, eu preciso de postos de saúde, eu preciso de atenção básica, frontalmente, não de alta complexidade. Alta complexidade é exceção. Alta complexidade é quando eu não consegui resolver na atenção básica. Tipo, eu não posso ter um especialista no ouvido direito. Eu tenho que ter, um clínico geral, eu tenho que ter médicos formados para postos de saúde, para resolver o problema na atenção básica. Isso é Estado. Esse Estado exige, como eu disse, como o Diogo falou, receitas, para que esses serviços sejam prestados. E essas receitas, do ponto de vista tributário, eu posso até me endividar, o Diogo fez uma observação interessante sobre isso. Olha, não trate a dívida pública como um problema. Claro que o problema da dívida pública é quando a gente se endivida com o sistema financeiro e fica refém do sistema financeiro com juros altíssimos. Ou pior, quando a gente se endivida com o sistema financeiro, né, Diogo, como o FMI e o Banco Mundial, onde eles não nos exigem apenas juros, eles nos exigem contrapartidas, como privatizar ou extinguir o regime estatutário dos servidores públicos. Aí é um problema esse endividamento. Mas o endividamento ele é natural. Qualquer Estado que queira realizar os direitos sociais que ele não cumpriu, ele vai precisar passar por endividamento. Mas esse endividamento tem que ser não para pagar o sistema financeiro, mas fundamentalmente para, isso é consequência do processo, fundamentalmente é para realizar direitos sociais. O golpe veio para... Eu sou um pouco mais esperançoso que o Diogo. Terminar o serviço. O golpe veio para terminar o serviço, mas eu entendo que essa hegemonia, que hoje é uma hegemonia política, talvez ela não seja ideológica. É verdade, o Diogo fez referência a isso, quando tem um trabalhador defendendo reformas dentro do contexto do golpe, é um desalento para qualquer um de nós. Mas me parece que essa hegemonia ideológica foi maior nos anos 90, quando do auge das privatizações. Ali era muito difícil de conter esse processo, porque havia todo um movimento orquestrado para mostrar que o Estado não conseguia prestar serviço e que eu deveria privatizar. Essa fase já passou, a gente já viu algumas privatizações acontecendo, e eu quero crer, é mais um desejo, de que a população olhou para as privatizações e já sabe um pouco como elas funcionam, e já não tem mais a crença de que elas são um santuário. Eu tenho esperança de que hoje a gente tem uma hegemonia desse fenômeno neoliberal do ponto de vista político, que faz com que o golpe esteja presente. Mas do ponto de vista ideológico, porque do ponto de vista do crescimento econômico, o modelo fracassou. Do ponto de vista social, o modelo também fracassou, porque ele não conseguiu aumentar o número de excluídos como ele queria. Era para a gente estar numa situação muito mais trágica se esse processo tivesse sido contínuo. Mas ele conseguiu parcialmente isso, porque a gente vem aumentando o número de desempregados que a gente tem e o número de cidadãos com dificuldades para acessar serviço público demonstra exatamente que também, do ponto de vista social, o golpe cumpriu o modelo neoliberal cumpriu parcialmente seus objetivos, mas não totalmente, não conseguiu desmantelar completamente o sistema. Me parece que a gente está numa encruzilhada, né? E essa encruzilhada, o elemento político ele é decisivo, e a gente tem que ter clareza em algumas coisas, e uma das coisas que a gente tem que ter clareza, e eu defendo isso com bastante veemência, é o seguinte: a solução não está na esfera do privado, mas cuidem, não só na do privado com fins lucrativos. A gente tem um fenômeno chamado fenômeno da ONGização, onde a gente transfere perigosamente para ONGs um lote de serviços públicos. E essas ONGs são mercado disfarçado. Elas estão presentes aqui dentro da universidade. Nós aqui já corremos o risco de não ter mais concurso público e ter organizações sociais selecionando professores dentro da universidade. Isso está presente aqui dentro. Está presente lá no nosso curso, quando a gente oferece uma especialização onde ela é cobrada e ela é paga. Aqui na Facete também existe, no Direito também existe, tem vários lugares que existe isso. Isso é um risco,
E a gente, mas é uma forma de entrar um orçamento, entra uma bolsa para o professor, melhora, você comprar um computador, compra uns livros para a biblioteca. Pessoal, quando eu faço isso, eu estou desmontando a ideia do serviço público de educação gratuita. Isso se dá, então, esse processo de reformas, às vezes ele também é meio invisível. Ele também não é tão claro. Essas privatizações, às vezes, elas estão dissimuladas através de mecanismos. E tem que ter muito cuidado com o que vem acontecendo hoje. E saber reagir, saber entender onde está esse processo. Muito obrigado. Ufa. Bom, não é demais agradecer de coração, de tudo, ufa de tudo. E eu acho que essa fala, esse diálogo, né, que vocês construíram aqui, ele se complementou. Eu acho que a gente só entende os números se a gente compreende também um contexto político em que esses números assumem um sentido, né? Tem uma lógica interna de funcionamento. Então acho que essa complementariedade nos ajudou a entender em que direção esse golpe vem confirmando, né? Em que direção esse golpe vem afirmando que esse país deve tomar. Então, de imediato também, eu acho que como uma boa aula, né, com bons professores, né, que problematizam, que nos inquietam, é necessário o diálogo, né, o diálogo com quem está nessa escuta, poder também trazer suas questões, construir suas inquietações aqui e suas leituras, né, sobre o que ambos nos proporcionaram a pensar. Então, passo a palavra para quem gostaria de fazer alguma pergunta. Temos duas questões aqui. Pode dizer o nome para a gente poder se conhecer também, de onde vem. Sim. Um tempo. Então vamos fazer um tempo em torno de no máximo 2 minutos, se tiver que complementar 3, tá? Obrigada, parabéns aos professores Diogo e o Aragão, ótima exposição. Sou Rosas, professora lá de Economia. Eu queria fazer um convite, divulgar uma proposta de reforma tributária solidária que ontem foi lançado no Senado Federal e que em junho ela vai ser lançada em São Paulo, num grande fórum internacional de tributação. E estudiosos, em torno de 40 professores do Brasil, professores não, auditores fiscais, enfim, técnicos, pesquisadores, escreveram uma proposta de reforma tributária progressiva, que de fato priorize, né, o contrário do que o professor Diogo colocou, a questão da regressividade, mas que vai propor uma reforma de fato, a exemplo da experiência internacional dos países desenvolvidos que implementaram o estado de bem-estar social na Europa, que tribute mais renda, que tribute, que não isente mais a renda vinda de dividendos, como o professor colocou, e que tribute mais a propriedade. Então, essa é uma proposta que ela é fundamental, né, que nós precisamos nos engajar. E por que também? Porque esse discurso que vai ter agora em abril, que é o dia do sem impostos, um dia sem impostos, que é uma campanha que é uma falácia, que ela não cumpre a função efetiva, ela coloca uma nuvem de fumaça na frente dos nossos olhos, porque ela está fazendo uma campanha justamente para quem tem uma carga tributária menor, ou seja, aquele que ganha mais de 30 salários mínimos tem uma carga tributária de 29%, enquanto aquele que ganha 2 salários mínimos tem uma carga tributária de 50%. Aquele efetivamente que trabalha 6 meses para pagar tributos no Brasil, porque o tributo incide sobre consumo, ele nem sabe que ele está pagando 50% da sua renda na forma de tributos, como o professor Diogo colocou. Então essa campanha, mais do que uma luta pela restauração do estado de bem-estar social e um freamento do estado neoliberal que o professor Aragão colocou, ele tem que ser uma campanha nossa, da classe trabalhadora e de todos, e se apropriar. Em breve ela vai ser divulgada, a gente vai, enfim, divulgar no meio acadêmico, para a gente incorporar esse assunto e nós
e depois ela vai ser encaminhada para os presidenciáveis, se é que nós teremos eleições esse ano. Mas, enfim, essa é a grande campanha, essa forma tributária solidária. O livro vai sair em junho e essa aqui é uma síntese do que nós temos a obrigação, né, dentro, falou tanto em direitos, né, professor Aragão, mas eu considero que isso aqui é dever nosso, discutir em sala de aula, na esquina, com o vizinho, com o taxista e assim por diante, para reverter. E o papel da universidade, que já também é importante nisso. A segunda questão, o professor Diogo colocou o curso de Educação Fiscal e Cidadania, que é um projeto de extensão que acontece lá na Faculdade de Economia. O professor Diogo é professor também, que é um curso junto com o Instituto Justiça Fiscal, a URGS e outras instituições, Receita Federal e estadual e assim por diante, que é um curso de educação fiscal e cidadania que mostra o que é o Estado, quem é que efetivamente paga tributos, onde que é gasto, como é que eu identifico, na execução do gasto público. É verdade que os juízes recebem, que para cada filho ele recebe um valor significativo de auxílio para pagar auxílio educação para os filhos? Como é que eu sei, como é que eu desvendo isso, se é um fake ou não é? E nesse curso nós mostramos isso também. Então, provavelmente na próxima edição, vou fazer uma parceria, conversar com a professora, para a gente divulga, enfim, tem uma parceria aqui com a FACED. E acho que era isso. Tem a mais, mas para não ocupar mais tempo. São dois, então, convites, um convite e uma informação. Muito bom, assim a gente já socializa também e sabe que em diferentes espaços estão acontecendo esses debates. Queria falar, Laura? Primeiro agradecer Diogo e Aragão, pela parece facilidade, a facilidade que dispuseram para facilitar a nossa compreensão, E mais uma vez saudar a FACED, Magali, César, enfim, pelo que a gente está podendo viver aqui, que não é pouco. Quem dera muitas outras aulas como essa, a gente possa seguir tocando, porque é uma forma de a gente se fortalecer teoricamente e também se enxergar, E eventualmente ir à luta juntos. Eu vou fazer primeiro as perguntas, depois trazer algumas questões, vou inverter para não me passar no tempo. A discussão de orçamento e PIB como indexador para as políticas sociais, se me faz compreender. Nós temos uma disputa muito antiga, reivindicando, no campo da educação, reivindicamos 10% do PIB para a educação pública. Bueno, há colegas que têm trazido que o PIB fundamentalmente é ampliação da taxa de exploração e que talvez tivéssemos que reivindicar na partilha orçamentária. Aí eu queria que pudesse nos dar elementos para essa reflexão, Diogo. E Aragão, eu concordo e não concordo, vamos dizer assim, com a questão que tu trazes de que na gestão petista, enfim, Lula e a Dilma, reduziram-se ou não houve privatizações. Talvez não da forma direta. Também estatização sim, mas também não avançaram as privatizações. Então eu te entendi mal. Porque eu queria de qualquer maneira trazer, além da privatização direta, a questão das parcerias público-privadas. Boa parte das políticas sociais que foram ampliadas se deram por PPPs, que aí o setor empresarial, no nosso caso o Sistema S, abocanhou um bom fundo público aí. Mas enfim, se ainda tem algum tempinho, tá bem. Não, porque me parece que das coisas que o programa democrático popular não rompeu e que me parece, obviamente, o golpe aprofunda, é a questão da dívida pública, E da desvinculações de receitas da União, quer dizer, duas expectativas que nós tínhamos para o governo petista de que, no mínimo, houvesse a auditoria da dívida. Nem isso foi feito, não é isso? Pelo contrário, a Dilma vetou quando essa questão passou por ela. Então, nos parece uma questão complicada. E a outra é a desvinculação de receitas da União, que abocanha mais fundo público exatamente das áreas sociais. Então, que vocês pudessem também comentar um pouco essas relações, Qual é o sentido, não é, de
governos no campo popular, na verdade, remunerarem o grande capital pelo serviço da dívida, ao invés de investir em políticas sociais de forma direta. Não sei se a gente podia fazer mais um bloquinho de 3, né? Mais uma questão, senão a gente passa, por favor. Bom dia, eu sou a Carolina, sou servidora aqui da FACED, também sou aluna do curso de Gestão Pública, UAB, sou aluna de vocês. O que eu queria entender, o professor Aragão explicou um pouco sobre por que o governo Lula não teve essa ruptura com esse modelo neoliberal. A gente estuda mais que seria pela questão da governabilidade, mas o que a gente entende é que isso, sendo de um primeiro governo progressista que nós tivemos, não era o que se esperava, e a gente viu no que isso levou, né? Que fundamentalmente acabou sendo golpe. Mas eu queria entender, no entendimento de vocês, por que não houve essa ruptura maior nesse modelo neoliberal, econômico e orçamentário? Passamos a palavra, por favor. Quem inicia? Boas questões. Eu acho que, primeiro, assim, Laura, o PIB ele é um indicador sempre muito complicado, né, de ser usado, porque ele é uma agregação, ele é só um indicador econômico, e para você pensar desenvolvimento hoje, você tem que pensar outras dimensões que não só a economia, né? Então, se nós formos pegar nas gerações dos diferentes indicadores de desenvolvimento, o PIB é criado lá nos anos 50, quando a gente falava em desenvolvimento, o crescimento da economia era o PIB. Depois tem uma segunda geração que vem os indicadores mais compostos, que não basta economia, mas educação, saúde, aí vem o IDH, já se discute uma terceira geração. Então, além do debate se o PIB é o melhor elemento, com as críticas que ele tem, mas ele dá uma grandeza do tamanho da nossa economia. Então eu acho que ele é um parâmetro ainda importante para a gente dizer. Ele não entra no detalhamento de como é que essa riqueza é distribuída, como é que ela é concentrada, mas ele ainda é um elemento muito importante que orientava muitas das nossas políticas, né? E aí, no caso, não só da Constituição, como o Aragão já disse que ela já foi para as couves, né? Mas, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele morreu, né? Ele foi enterrado, com aquela ideia de avançar dos 7 para os 10, né? Vinculado ao PIB. Por quê? Porque hoje tu não tem garantias nenhuma, né? E segundo, porque nós também tivemos uma... Vocês imaginam o que é cair durante 2 anos seguidos 3,5% do PIB? E o crescimento que nós tivemos agora de 1%. E esse ano, se nós ficar no 0 a 0, vamos nos dar por felizes, né? Porque não tem nada no cenário, a não ser nos comentários lá do Sarnenberg, da Miriam Leitão, né? Que estamos saindo da crise, as coisas estão mudando, né? Sarnenberg, o desemprego diminuiu. O desemprego diminuiu, caiu de 13 milhões e 400 para 13 e 200. Fora os 4 milhões e meio de pessoas que nem... De 12 milhões para 13.400, mas caiu pela Globo. Da Globo caiu. Então eu acho que ele não é o melhor parâmetro, mas ele ainda é um elemento de disputa, né? Porque, por exemplo, outra regra, que não é só dinheiro de orçamento, mas é uma regra que está indo para o espaço, era aquele mecanismo constituído de reajuste do salário mínimo, que foi importantíssimo para uma recuperação do salário mínimo, né? Que era o que? Ele era vinculado ao crescimento que tinha tido no ano anterior, com o processo inflacionário, e não um valor arbitrário do executivo. Esse é o último ano que nós temos essa regra. Nada garante que no ano que vem nós podemos ter um salário mínimo que nem recupere as perdas da inflação que você teve. Então, por mais que tenha essa crítica em relação ao PIB, eu acho que não tem muito como fugir dele. Respondendo a tua questão, sendo professoral de novo, e aí com nenhum governo toca suas políticas sem aquilo que o Carlos Matos, no Planejamento Estratégico Situacional, definiu como triângulo de governo. Se tem algum dos meus alunos, é questão da prova hoje à noite. Tá? O que é um triângulo de governo? Tem 3 vértices que são absolutamente importantes. Qual é o programa de governo?
E uma eleição, a pessoa não ganha com um projeto, ela ganha com um programa. Eu vou priorizar o transporte público, eu vou priorizar o combate à desigualdade. Como é que eu vou fazer isso depois? Ela vai ter os instrumentos de como organizar isso. No caso brasileiro, PPA, Plano Plurianual, faz no primeiro ano do seu governo, que vai servir para os 3 seguintes e para o primeiro ano do seu sucessor. Isso daqui vai orientar 2 leis orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias, que vai dizer qual é a prioridade para aquele ano, e a lei orçamentária anual. Porque nós falamos de orçamento, mas orçamento é uma lei no Brasil. Ela tem que ser aprovada. Quer dizer, uma lei não, né? Nós temos uma lei do orçamento federal, 27 dos estados e dos DF, e 5.570 leis todo ano do orçamento dos municípios. Então ela é uma lei. Por isso que também tem todo esse processo de regulamentação que acontece em torno do orçamento. Mas voltando ao triângulo de governo, alguém ganha com um programa, com uma ideia. Tá? O segundo aspecto absolutamente importante é o quê? A capacidade de governo que ele tem. Qual é a capacidade técnica, financeira, de traduzir isso daqui em projetos e transformar isso aqui em ações, em políticas públicas. E o terceiro vértice é aquilo que a gente chama de governabilidade. O apoio que ele tem interno e externo. Especialmente a relação com o parlamento, mas não só. Porque isso aqui são leis. O executivo propõe, mas quem aprova é o legislativo. Por isso eu referendo aquilo que o Aragão falou. Não nos preocupemos só com a eleição para presidente da República e governador, que é quem propõe isso e executa. Quem aprova é o legislativo. Não só as mudanças constitucionais que têm acontecido, como também essas leis. O que eu acho que o governo, eu sou crítico, mas porque eu acho assim, primeiro, eu não sou daqueles que acham que os governos do PT, o governo Lula e da Dilma, foi uma traição com a classe operária. Porque eu acho que é um equívoco, por quê? Porque nunca prometeram isso. Se nós pegarmos desde as propostas de governo, podemos ter divergência com isso, mas está muito claro lá, quando o Lula assumiu, o que vão fazer? É 3 refeições por dia, aumentar o mercado interno. E se você pega isso, todas essas políticas foram efetivadas. Então não foi uma traição. Nunca se propôs um governo socialista. Ponto número 1. Segundo, seja um governo capitalista, um governo socialista, mas numa sociedade capitalista como nós vemos, ter esses elementos aqui são fundamentais. Tá? Então, se nós não compreendermos isso, no começo de um governo, todo mundo tem muito mais apoio ao seu programa. Por quê? Porque foi eleito. E aí o que referenda essa ideia de golpe mesmo, né? Que a gente não tem que ter mais preocupação de dizer, apesar de alguns quererem nos tolir nessa possibilidade, né? Alguns de movimentos, alguns de vez em quando do Ministério Público, porque o mundo todo sabe que foi um golpe. E segundo, por quê? Porque o programa que está sendo implementado não tem legitimidade para tal. Ah, mas o Temer foi o vice da Dilma eleito. Mas o programa que foi apresentado pela Dilma não é o programa da Ponte para o Futuro que está sendo implementado. É por isso que também é um problema de legitimidade. Coisas estruturais que estão sendo apresentadas e estão sendo encaminhadas, que não passaram pelo crivo do voto, não passaram pela discussão e estão sendo tocadas como se fossem naturais. Governo, qualquer governo, ele se equilibra dentro disso daqui. Tá? Acho que nós tivemos um cenário de um programa de governo que apontou na construção do mercado interno, de mais acesso a políticas públicas, a uma ação muito mais pelo lado do gasto público do que pela receita, conseguiu ir construindo capacidades estatais, e nisso o governo, inegavelmente, ele ampliou, seja carreiras que foram criadas, a valorização de certos outros setores, a expansão da rede de educação, também tem no sentido de construir essas capacidades governamentais. E governabilidade. Teve durante um bom tempo. Será que nós teríamos governabilidade para fazer as reformas estruturais? Aí há controvérsia. Porque uma coisa é você dizer, tinha maioria, por que não fez a reforma? Será que nós tínhamos mesmo essa maioria? Ou foi, enquanto o jogo era uma soma de ganha-ganha, a gente conseguiu? Eu acho que faltou ousadia, não resta dúvida disso. Mas eu também não acho que se nós pautássemos, vamos fazer a reforma agrária no país, que teria voto suficiente para fazer mudanças aqui.
Tá? Tem controvérsias em relação a isso. Ah, mas podia ter tentado. Talvez. Tá? Então, eu acho que esse equilíbrio dos governos, eles têm a ver com isso. Isso que não dá para apostar só numa eleição de um executivo, que é isso aqui. Executivo é isso aqui. Legislativo, poder que tem. Uma sociedade civil completamente desorganizada ou apática, ela não vai dar respaldo para um governo aqui. A desconstrução de capacidades de governo, que é quando você faz esse desmonte do Estado, você está desmontando essa capacidade de você fazer. Se você não tem um engenheiro, como é que você vai fazer obra? Tu vai ter que comprar tudo lá fora. Então, esse triângulo de governo aqui que o Matos propõe é fundamental para a gente conceber. Senão nós temos um olhar que basta ter vontade política e um bom programa que a gente vai conseguir. Não vai. Tá? Ou administrar pelo Twitter, como alguns querem administrar uma cidade, né? Administrar pelo Twitter, vai perdendo essa governabilidade, não só lá, tá? Um governo que, vocês imaginem, como é que um governo vai construir sua capacidade de atuação também? Um governo que está há quantos meses já? 28 meses parcelando o salário. Tá? Um governo que entra em embate com toda a sua força de trabalho permanentemente. Você não constrói, você fragiliza isso aqui. Por isso que nós temos que ter esse olhar mais amplo, que isso daqui interfere na capacidade. Não que vontade política não seja. Tá? E por um grande tempo em que isso daqui foi uma soma de ganha-ganha, o país estava crescendo. Você tinha recursos para aplicar nas políticas sociais pelo lado do gasto. O problema é quando isso começou a fazer água. As nossas commodities, de nós sermos vendedores de soja, de minério de ferro, isso ela tem uma curva ascendente de renda até setembro de 2012. Depois de lá, isso tem diminuído. Que é um desafio para atual governo, para um governo futuro. E nós não definimos o valor das commodities. Isso quem define é lá na Bolsa de Chicago, ou a OPEP do petróleo. Então esse cenário não tinha. Um cenário de crescimento do mercado interno, das pessoas consumindo mais, naquela estrutura de arrecadação que nós temos, claro que isso tinha mais dinheiro. Com esse freio, com o processo da austeridade, a nossa receita, gente, ela caiu 11%. Vocês imaginem, só para concluir, quando passar a eleição, se nós tivermos, né, de 2018, os sinais que já estão sendo mandados por alguns setores, porque aqui nós estamos falando da burocracia pública, né? E quando nós estamos falando da burocracia pública, nós estamos falando dos 11 milhões e meio, 12 milhões de servidores públicos que existem no Brasil em todos os níveis. 6 milhões e meio nos municípios, 3 milhões e meio, 3 milhões nos estados e 1 milhão e meio no governo federal. Civis e militares. A gente fala muito do governo federal, mas essa estrutura é muito mais distribuída. A gente fala muito dos 22 mil cargos de confiança que tem no governo federal, mas nós não falamos dos 98 mil que tem nos estados, dos 520 mil que tem nos municípios. E não é falar aquela coisa, não, acaba com todos eles. Nenhum projeto de governo, ele se implanta se você também não tem pessoas que tenham compromisso com esse projeto de governo. Mas e a relação com os servidores? A relação com os servidores são os princípios da gestão pública, os mecanismos de controle, a participação social que vai garantir isso. Eu acho que se nós perdermos essa compreensão, a gente se ilude. Primeiro porque acho que qualquer posição messiânica vai conseguir fazer isso. Não vai. Tá? Segundo porque desconhece a importância de construir essas relações aqui. O problema é que a construção das nossas relações, elas não são nada republicanas, né? É na base do troca-troca, e pelo perfil do nosso Congresso também, de quinhões do orçamento que vão para essas forças políticas que hoje definem isso tudo. Então precisamos ter isso claro, tá? Porque messias, sejam eles mitos, sejam eles qualquer um dos seus espectros, não consegue sobreviver com isso, a menos que feche isso aqui, a menos que enquadre isso aqui numa tecnocracia, que foi o quê? Os governos militares foram isso. Mas tinha o Congresso funcionando, mas apitava alguma coisa do orçamento? Não. Era uma proposição do Executivo. Mas tinha um quadro tecnocrático? Tinha, com muito pouca liberdade. Tá? Como não é isso que eu particularmente defendo, acho que a gente não pode ter essa compreensão. Vamos ali, o Diogo estava... vou começar pela pergunta que o Diogo também estava respondendo.
com outro viés, né? Assim, também concordo que não dá para taxar os governos Lula e Dilma de governos que traíram a classe trabalhadora. Mas eu vou usar uma outra expressão, né? Não é um eufemismo, não é tentativa de suavizar, é a expressão que eu acho que melhor se coaduna, né? Eles frustraram, porque havia uma expectativa. Então há uma frustração. Essa expectativa, ela, em alguma medida, não está associada exatamente ao programa, né? Porque como o Diogo explicou ali o Triângulo de Ferro do Matos, já desde a carta aos brasileiros, o Lula já tinha dito, né? Lá, não esperem um governo socialista, não esperem um governo de ruptura, não é isso que... nem sou eu o cara para isso, tá? Tipo, bem, mas sim, há uma frustração, porque dentro do campo progressista se esperava, sobre vários aspectos, tentativas de, mesmo que reformistas, de transformação. Aí, eu me lembro sempre do seguinte, em 94 a gente trouxe aqui a Porto Alegre até para um debate, ele veio ao Rio para uma conferência, e em Porto Alegre a gente conseguiu trazer para um debate o Perry Anderson, que é um historiador. E o Perry Anderson fez uma fala, e depois essa fala foi publicada num livrinho com o título de O Balanço do Neoliberalismo, onde ele fazia um balanço da Europa naquele momento. Ele dizia assim, dizia para nós aqui no Brasil naquela época: o seguinte, o neoliberalismo ainda não chegou aí, vocês já estão falando, era um seminário que a gente organizou chamado Pós-Neoliberalismo. E aí ele dizia, não, ele nem chegou, vocês já estão falando do pós-neoliberalismo, calma, vocês ainda não sofreram esse processo. E no balanço que ele fazia, ele dizia isso, ele dizia assim, olha, fazer um balanço econômico, social, político, ideológico, ele dizia o seguinte: até governos supostamente de esquerda ou do campo progressista aderiram a medidas neoliberais. Então cuidem, porque isso também no ciclo de vocês pode ser que aconteça. Então ele falou 95, 94, final 94, 95 era esse período. E bom, a gente olha hoje, fica mais fácil de enxergar um grau de profecia naquelas palavras. De perspectiva histórica. Mas, vamos lá. Não, o governo Laura, né? O governo Dilma, até depois, talvez tenha me explicado mal, estou falando das reestatizações. Das privatizações, inegável, a Dilma não podia vir a Porto Alegre, não podia vir ao Rio Grande do Sul, quando o Tarso criou a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, para ter uma concessão pública de rodovias, que elas estavam privatizadas, porque ela mantinha um modelo de concessões nas rodovias nacionais. Então, se ela viesse aqui, ia ser vaiada. E a gente vai ter vários exemplos. Concessões são uma espécie de privatização temporária, mas uma espécie. Então, esse processo continuou, ele teve continuidade. A gente teve ainda, incentivos pelo BNDES, infelizmente ainda, para alguns bancos estaduais que ainda eram públicos serem concluídos, processo de privatização e tal. Mas diminuiu muito a velocidade. Só que aí já que a pergunta foi feita com esse tom, quando a gente está num debate, digamos, mais fechado do campo, eu imagino que aqui todo mundo tem interesse no tema da questão do golpe, mas eu não sei que grau de identidade todos nós temos. Então, às vezes eu tenho um pouco de cuidado em ficar fazendo um debate das fragilidades do governo Lula e Dilma, se dentro da hierarquia o golpe é a tragédia que a gente enfrenta. Então, quando a defesa aqui nem é a defesa do Lula ou a defesa do governo Dilma, é a defesa da questão democrática mesmo. E dentro desse contexto, me parece que dentro da hierarquia vale mais a minha fala no sentido de mostrar por que esse modelo precisou do Temer e por que a Dilma e o Lula não eram confiáveis ao modelo, embora também não tivesse rompido completamente com o modelo. E aí eu já também aproveito para responder. Desculpa, eu não lembro o teu nome. Carolina. E aí eu respondo junto, assim. Mas interpretem bem o que eu vou dizer. O golpe se dá na metade do 4º mandato. Tá? Em nome da governabilidade, porque olha só, quando o Diogo apresentou ali, eu tenho um projeto, tenho uma capacidade de governo e tenho a governabilidade, ou seja, são os 3 vértices que eu tenho que me preocupar. Qual capacidade de governo? O campo progressista ou a esquerda
tem uma teoria para administrar? Temos uma teoria para administrar um Estado de um outro corte? Ou apenas a gente pega os instrumentos que o grupo conservador, que a direita constrói e tenta suavizá-los ou deixá-los mais light? Porque tu disse, PPP surgiu no governo Lula. Por mais que me dou a dizer, aí surgiu no governo Lula. PPP surge em 2004. Tá? Ela foi sendo gestada desde o FHC, mas o governo Lula podia ter matado. Tinha maioria no Congresso para eliminar o projeto e fazer com que ele não fosse aprovado e virasse lei. E naquele momento tinha. Então, assim, tem muita coisa que surgiu nesse contexto. A ANAC surge aí também. Né? 2004 também. Também tinha sido gestada antes, beleza? Deu continuidade. A gente tem uma série de legislações que não foram revogadas e que estão aí vigentes e hoje cumprindo o papel que durante o governo Lula e Dilma estavam mais anestesiados, mas hoje voltam com toda a força. Olha, não esqueçam, de novo, não é a hierarquia do debate, não é essa, mas não esqueçam, foi o governo Lula que propôs em 2007 um projeto de lei complementar para criar as fundações públicas de direito privado no âmbito nacional, o que teria fragilizado completamente saúde e educação, porque a gente teria servidores seletistas hoje nessas áreas no Brasil inteiro. Por sorte, a CUT e a sociedade civil se mobilizou e o governo Lula, na verdade, não é que ele voltou atrás, é que ele amenizou a vontade de aprovar esse projeto e ele foi arquivado. Mas ele está lá, pode ser resgatado um dia. Aqui, olha só, ele serviu de mote para que o Tarcísio Zimmermann em Novo Hamburgo criasse uma fundação de saúde e que o Fortunati aqui em Porto Alegre criasse também no IMES. Só na âncora daquele que não virou. Tudo é inconstitucional hoje, ainda bem. Em algum momento a STF vai ter que julgar e extinguir. Mas por quê? Só é inconstitucional porque aquela lei complementar não foi aprovada naquele momento. Enfim, mas deixa eu brincar aqui, ó, que a gente tem tanta tragédia, né? Que tem que, olha só, o golpe, mas me entendam bem, o golpe veio tarde demais. Se o golpe veio no início do governo Lula, eu tenho a impressão de que haveria uma reação de outra natureza ao golpe. E o exemplo mais cristalino disso é a Venezuela. O Chávez assume em 99, em 2002 tem um golpe. Ele é preso, é um golpe diferente do nosso, não é um golpe, digamos, dissimulado com o símbolo do impeachment. Ele é tirado do governo. Países, Espanha, Estados Unidos, reconhecem um governo ilegítimo que assume em seguida. Ninguém sabe onde está o cara, só não tinha a renúncia dele firmada. Estava preso. A sociedade civil se mobiliza, vai para a rua e são obrigados a soltar o cara. E aí quando ele volta, ele diz assim, beleza, olha só, tentei aqui pactuar, há 3 anos pactuando. Não confio mais em vocês, não tem mais pacto com essa elite. Se mudem para Miami, porque agora a gente vai ter que começar a fazer um processo de ruptura. Aí começa uma alteração grande no governo chavista. E vocês veem a crise que está lá. Essa crise que está lá, olha só, está uma crise tão tremenda na Venezuela. Hordas e hordas e hordas de venezuelanos vindo para o Brasil. Mas então por que o governo continua? Por que o governo se sustenta? Apesar de toda a pressão externa, uma pressão internacional gigantesca. Por que o governo venezuelano não é mais o Chávez, é o Maduro, cometeu uma série de erros estratégicos, mas por que ele permanece? Porque tem um amplo apoio popular, que o governo Dilma não teve nas ruas. Aí tem uma diferença de mobilização da sociedade civil e de como organizar. A nossa sociedade civil, como disse o Diogo, né? Completamente desorganizado. Os movimentos sociais foram anestesiados sob muitos aspectos. E o fenômeno da mobilização surgiu de forma muito veloz. A direita também se organizou na Venezuela, mas tu tem um apoio popular muito grande que faz com que um governo que nunca, olha só, um governo que é atacado frontalmente por vários lugares do mundo, um governo que está sofrendo hoje muito com a relação do petróleo e com a pressão norte-americana, mas que ainda se sustenta, né? Então agora, porque assim, tem várias explicações, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso assado aqui, onde a gente estava. A primeira coisa que os caras fizeram na Venezuela, na Bolívia, no Equador, foi dizer o seguinte: essa Constituição que existia, olha só, não serve para nós, vamos ter que criar um novo pacto. E eles fazem novas constituições. E essas novas constituições não são constituições como a nossa, ou uma liberal de 20 artigos, ou como a nossa de 200 artigos,
mas que não materializa nada dos direitos sociais. Eles fizeram constituições de 350, 400 artigos, dizendo o seguinte: não basta a educação estar na Constituição, ela tem que estar regulamentada na Constituição. Não, olha só, não basta eu dizer... Olha, água, luz e gás são serviços públicos. Não, são direitos fundamentais. Então tem que estar na Constituição, porque aí eu posso reestatizar, porque o mercado não vai dizer o seguinte: luz gratuita, gás gratuito, água gratuita. Então, também tem um erro estratégico. A gente não olhou para a Constituição de 88 e disse assim: pô, ela já não é de 88, ela é a retalhada pelo FHC, já com 40 emendas constitucionais, e que ainda avançaram mais no período Lula e Dilma. O erro hoje é fácil, né? Do ponto de vista da perspectiva histórica é fácil a gente fazer olhar e dizer assim: é raro, olha só, em nome da governabilidade, quantas alianças. Pô, se a gente for olhar as alianças, o próprio vice-presidente é inacreditável para um estrangeiro olhar e dizer assim: para um estrangeiro é óbvio o golpe. Como assim? Assume o vice. Então manteve todo o ministério, era do mesmo bloco. Não, trocou todo o ministério e nomeou um novo ministério que era a oposição na eleição. Bom, então isso é um golpe. Não, é impeachment. É uma sucessão e tal do processo. Para um estrangeiro é óbvio que houve o golpe. Mas do ponto de vista da perspectiva histórica, fica fácil também para a gente criticar os erros do governo Lula e os erros do governo Dilma. Nesse momento, acho que nos fortalece mais, ou é mais relevante para nós, nos unirmos e nos fortalecermos. Ou seja, as minhas críticas ao governo Lula e Dilma continuarão existindo. E permanecerão. Mas elas são hoje menos importantes do que o tema que nos move aqui nesse debate, que é o tema do golpe, e como nós vamos superar esse processo. Porque senão a gente entra numa luta quase fratricida e se divide. Então não me parece que seja um momento para a gente se dividir. Agora, não estou dizendo, olha, não deve, vamos passar uma borracha, não vamos fazer crítica, não. Elas têm que estar presentes. Mas nesse momento existe, eu acho, um objetivo que é maior, que é derrubar o próprio golpe, que é um contra-golpe nesse processo. E talvez com uma democracia só de caráter burguesa não seja o suficiente, como a gente já está enxergando por aí. Porque se a gente ficar apostando nisso, talvez a gente não tenha nem candidato no processo eleitoral. Então tem que ter muito cuidado nesse momento. Mas eu entendi assim, as perguntas de vocês, espero ter respondido as perguntas sobre o porquê disso ter acontecido, mas claramente houve um erro estratégico de condução. Aí eu brinquei, se o golpe tivesse surgido antes, talvez os governos tivessem dito: bom, olha só, não dá para brincar com esses caras, porque esses caras vão nos derrubar mais cedo ou mais tarde. Bom, alô? Estamos já, acho que, nos dirigindo ao término da nossa terceira aula pública e vivemos certamente um momento de fratura democrática muito sério. Recuperar a democracia, ela é urgente e necessário. Contudo, é preciso que a gente também pense que democracia, que programa a gente quer, né? Que direção a gente quer dar para essa democracia. Então, penso que debates como esses nos ajudam, e também é intencional que a gente tenha muitas visões aqui, né? Que a gente não construa esse debate apenas com uma perspectiva. Até porque a perspectiva histórica também se dá a partir de muitas leituras que se faz, né, dessa mesma história. Então é importante que a gente construa esses debates. Queria agradecer profundamente a disposição, né, dos nossos convidados aí saírem dos seus lugares, dos seus espaços, poder vir para a rua aqui, poder construir esse diálogo com essa comunidade. E dizer que o debate continua, as discussões continuam, né? Repliquem isso, reproduzam, né? A gravação dessa aula ela vai continuar à disposição, está no site da SURGS, vai estar no site, já está no site da FACED, então é uma aula que vocês podem levar para as outras aulas, né? Esse retorno de muitos alunos que estão assistindo. Maravilha, nós tínhamos no Facebook, se dá para confiar no Facebook também, né? Nós tínhamos mais de 1.200 pessoas à disposição para assistir a aula, né? As aulas, né, de todo o curso. Então, queria agradecer novamente aos nossos convidados, Aragon e o Diogo. Dizer que a próxima aula pública também traz um tema extremamente importante para nós discutirmos, que é
a autonomia universitária e o golpe, ou seja, como a universidade está, aliás, esse curso ele nasce já de um rompimento com essa autonomia, né, quando a Universidade de Brasília, né, o professor Luiz foi impedido, né, mas mesmo assim continuou com o seu projeto de um curso no programa de pós-graduação. Isso se replicou para mais de 40 universidades que hoje fazem debates, né, sobre a questão do golpe. Na URGS nós temos algo único, porque são 2 cursos acontecendo, né, no Instituto, no IFCH e aqui na Faculdade de Educação. Então temos espaços aí, participem, né, participem desse debate, participem dessa discussão. É fundamental que a gente consiga pensar. Esse é o nosso papel, né? Papel da universidade, papel, eu acredito, dos mestres, dos professores, das professoras, é justamente a gente poder compartilhar esse conhecimento a serviço de um bem maior, né? Na direção de um país que a gente sonha, deseja. Eu acho que nesse momento a gente tem que estar junto para poder discutir que projeto a gente quer para esse país e como a gente quer conduzir esse projeto. Então, muito obrigada às pessoas que passaram por aqui, que ficaram aqui. E continuamos dia 4 de maio, às 10 horas, aqui nesse mesmo lugar, se não chover, debate sobre autonomia universitária com a ex-reitora Vrana Pazini e com os professores Pedro e Sueli da Escola de Administração. Obrigada.